Muitos entusiastas do atual governo brasileiro dizem que o país voltou ao mapa do mundo. Nós temos que a realidade, porém, não é apenas viagens internacionais do atual presidente, o Lula, para hotéis luxuosos mundo afora. Nós temos reais problemas no universo da geopolítica quando olhamos para o conflito envolvendo Israel e Hamas, ou mesmo ainda a guerra na Ucrânia. Lula dizia que resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia com uma cervejinha. Entretanto, nas possibilidades que teve de conversar com Volodymyr Zelensky, o governante da Ucrânia, simplesmente o Lula se esquivou e fingiu que não era com ele, demonstrando certamente que não teria capacidade de levar adiante a sua proposta de paz entre Rússia e Ucrânia. Isso não significa que o Brasil apoie a Rússia na guerra contra a Ucrânia, mas significa sim que o Brasil não teve condições de pacificar, infelizmente, a situação do conflito entre os dois países. A situação ficou difícil também para o Brasil no contexto da libertação de brasileiros que estavam na região da faixa de Gaza. Houve uma indisposição crescente entre o governo brasileiro e o governo de Israel que dificultou bastante a saída de brasileiros da região da faixa de Gaza. Agora nós temos um atual problema na América do Sul e pior, envolvem as fronteiras do Brasil. E Lula sequer irá à reunião para conversar com Nicolás Maduro e também com Irfan Ali, governantes da Venezuela e da Guiana, simplesmente envia assessores especiais e diplomatas de alto gabarito que, convenhamos, têm uma preferência pela Venezuela, é o caso de Celso Amorim. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados importantes do nosso YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E se você quer aprender geopolítica de uma maneira bastante aprofundada, ter um guia de estudos que indique e direcione os caminhos que você pode seguir para aprender este conteúdo, baixe o nosso e-book, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Eu vou sugerir a você que deixe o like porque isso ajuda bastante o nosso canal. E vamos observar aqui a disputa territorial envolvendo a Guiana e a Venezuela, a reunião que há e houve na região de São Vicente e Granadinas, que é um país pequeno, é um arquipélago aqui na região da fronteira, inclusive de Venezuela e da Guiana, nas ilhas caribenhas. A posição da Venezuela, analisaremos também a posição da Guiana e qual que é a postura do Brasil e por que chegamos nesse nível de tensão. Observem aí, São Vicente e Granadinas diz respeito a um conjunto de ilhas que ocorre aqui ao norte do território da Venezuela. Aqui nós temos o país da Venezuela, aqui nós temos o território, inclusive, capital Georgetown da Guiana e as ilhas na região ao norte dos territórios de Guiana e também Venezuela, o território de São Vicente e Granadinas. Por que que esse território é escolhido para debater, para ser região de conversa entre dois países que disputam um território onde a propósito pode ter uma guerra em curso? Por quê? O território é próximo geográfico, o território é o atual presidente em curso da CELAC, que é uma importante instituição aqui do continente sul-americano e no caso a América Latina como um todo, e além do mais tem uma neutralidade, tem boas relações tanto com a Guiana quanto com a Venezuela. Então o país foi escolhido de maneira bastante específica porque não tem uma preferência por nenhum dos lados, esse fato é importante. Porém, alguns analisam que o Brasil tem uma preferência e um certo apoio pela Venezuela. Isso é um fato importante, não negável, em vários momentos e em diversas circunstâncias. Porém, por outro lado, há uma irritação também do governo brasileiro com as medidas que o Nicolás Maduro tem feito. Em outras palavras, o Brasil é importante aliado da Venezuela atualmente, especialmente no que diz respeito às questões ideológicas, porém, o Brasil tem ficado muito incomodado com as ações que a Venezuela tem tomado. Em especial o próprio governo brasileiro através da figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a posição da Guiana é bastante conhecida, provavelmente, não é? Esse equívoco não está em negociação. Então, nós temos uma reunião que acaba não resultando em uma praticidade, porque a Guiana não está disposta a abrir mão do seu território, naturalmente. Sobretudo quando nós consideramos que ali há uma enorme quantidade de riquezas
quando olhamos para a potencialidade de produção de petróleo. A discussão é que há pelo menos 11 bilhões de barris de petróleo naquela localidade e, além do mais, a Guiana não vê problemas em receber apoio dos Estados Unidos, e mesmo que seja apoio militar. No ano passado nós tivemos uma aproximação para a mútua cooperação militar, inclusive entre Guiana e Estados Unidos, e nos últimos dias nós tivemos sobrevoos militares dos Estados Unidos na região, justamente após o referendo da Venezuela. Ou seja, a Guiana está disposta, ao que parece, a dizer que esse Essequibo pertence à Guiana, mesmo que tenha que ter o apoio militar dos Estados Unidos. Embora isso não seja, pelo que parece, o que a Guiana deseja. Porque não é o que o Brasil deseja, não é muito menos o que a Venezuela deseja. E por causa disso, a Guiana busca no Brasil, sim, isso é fato importante. No contexto das ameaças de Maduro de que haveria um referendo, e além do mais, no contexto pós-referendo, a Guiana apela para que o Brasil intermedie, para que o Brasil faça ali uma espécie de diálogo com a Venezuela para que a situação não saia do controle. O Brasil, infelizmente, se mostrou bastante, como nós vamos dizê-lo para ser educados, né? O Brasil não conseguiu barrar as pretensões venezuelanas de anexar o território de Essequibo. Em outras palavras, o Brasil não conseguiu intermediar a pacificação entre Venezuela e Guiana. É só após, de fato, a presença e os exercícios militares dos Estados Unidos na região que a Venezuela vai ceder um pouco e vai aceitar fazer uma reunião para debater a questão envolvendo a Guiana e envolvendo o Brasil, né? E claro, isto fez com que, sim, o Brasil ficasse incomodado com a postura da Venezuela. E no caso aí, a Guiana aceita dialogar, mas Essequibo não está em discussão. Essequibo é da Guiana, essa é a posição do território da Guiana, e aí o presidente da Guiana, o Irfan Ali. Bem, a posição da Venezuela é uma posição bastante razoável, e ainda que haja uma interpretação de que a Venezuela tem a postura que tem atualmente porque tem como objetivo, né, simplesmente a eleição interna, ou seja, a Venezuela arruma um inimigo externo para que o governante atual ali, o Nicolás Maduro, tenha o apoio da população. Essa é uma interpretação que se faz. Agora, tanto a Corina Machado, que é a possível candidata à presidência na Venezuela contra Nicolás Maduro, ou seja, a oposição, né? Bem como Juan Guaidó, que concorre às eleições na Venezuela no último pleito e acaba perdendo para o Nicolás Maduro, tanto um quanto o outro, líderes da oposição contrários à Venezuela, vão discutir e acreditam que o território de Essequibo é da Venezuela. Em outras palavras, a oposição venezuelana em relação a Nicolás Maduro também acredita que Essequibo pertence à Venezuela. Em outras palavras, nós podemos observar claramente que, para a população venezuelana, ainda que não tenha comparecido de maneira muito expressiva às urnas para o referendo, a população tem que o território de Essequibo é venezuelano, porque é um debate significativo que há na sociedade da Venezuela já há muitas décadas. No caso, a população da Venezuela, pelo que parece, portanto, nega o laudo de Paris. Segundo, né, a Venezuela, é um laudo fraudulento. Este laudo é resultado do estudo de limites fronteiriços que concedeu à Inglaterra, ao Reino Unido, no caso, que o território seria da Inglaterra, da Guiana Inglesa, e não seria da Venezuela. Tanto é que na década de 60 isso vai ser novamente debatido. E aí nós temos o Acordo de Genebra. No Acordo de Genebra, só contextualizando aqui com vocês, reconhece-se por parte da ONU, a pedido da Venezuela, que a Venezuela tem direito, sim, de contestar o território. Não significa que a Venezuela tem direito de anexar o território, mas contestar, sim, por causa de questões e dúvidas a respeito do modo como foi feito o limite fronteiriço lá no século XIX ainda. Por outro lado, atualmente a perspectiva da Venezuela é que Estados Unidos é imperialista e a Venezuela é um caso muito específico em relação à Organização dos Estados Americanos. Porque Cuba foi um país expulso da Organização dos Estados Americanos, inclusive com voto contrário do Brasil naquele contexto. O Brasil era contra a expulsão de Cuba, assim como a Bolívia, assim como a Argentina, o Chile, o Uruguai, enfim,
ok? Salvo engano, é a Colômbia. Agora, nós temos que a Venezuela, no ano de 2019, sai da Organização dos Estados Americanos por conta própria. Então, você tem uma Venezuela que não acredita na intermediação diplomática sobre territorial, não é? Como nós vamos dizê-lo aqui, é uma organização supranacional para discutir assuntos da política do continente da América como um todo. E a Venezuela não vê esta instituição como uma instituição idônea, como uma instituição que represente os países da América, mas sim seja uma instituição onde impera os valores e interesse dos Estados Unidos. Tudo bem? É esta a visão que nós temos aí da Venezuela, e por isso nós vamos ter que o debate ali no território de São Vicente e Grenadina é um debate que vai se dar no âmbito da CELAC. A CELAC é a Comissão Econômica Latino-Americana e do Caribe, tudo bem? Que é uma instituição importante que vai discutir mecanismos para o desenvolvimento econômico da região da América Latina e também do Caribe, que é uma instituição a qual não vai agregar os Estados Unidos, ou seja, a perspectiva da Venezuela é que os Estados Unidos não tem que estar presente nos debates envolvendo a América do Sul e a América Latina. É uma perspectiva bastante simbólica o debate ser feito sob o âmbito da CELAC e não ser feito no âmbito da Organização dos Estados Americanos. É uma vitória diplomática simbólica importante da Venezuela. E claro, além do mais, a Venezuela não aceita as decisões da Corte Internacional de Justiça, a pedido feito ali pela Guiana, de que o território de Essequibo não deveria ser anexado pela Venezuela, mas a Venezuela simplesmente vota no seu referendo que o que a Corte Internacional de Justiça diz não vale para nada, tudo bem? Então nós temos uma posição venezuelana bastante clara. Não por acaso a Venezuela apresenta ao seu cidadão hoje um novo mapa da Venezuela, mostrando a anexação desta região como um todo aqui. Então todo o território de Essequibo para o governo, mostrando esta região para o povo venezuelano, como se essa região fosse de fato da Venezuela, de modo que inclusive o Nicolás Maduro cria para esta região instituições burocráticas, administrativas e enfim. E qual que é, por fim, a posição do Brasil? Aí nós temos o Múzio, que é o ministro da Defesa brasileira. Ele tem uma perspectiva de que a Venezuela, se entrar no território do Brasil, não passa, não é? Isso, de certa maneira, é uma elevação do tom, ok? Porque houve a busca diplomática para que o Maduro não levasse adiante essa questão do referendo e assim por diante, né? A gente tem até aqui a foto que nós começamos o nosso vídeo, que é o ex-chanceler do Brasil, Celso Amorim, que inclusive está presente no debate ali em São Vicente de Grenadina, junto com Maduro e Irfan Ali. Nós temos este encontro entre Brasil e Venezuela justamente para tentar dissuadir a Venezuela, não é, de fazer o referendo. Isso foi antes do referendo, mesmo assim a Venezuela simplesmente faz o referendo. E como o Brasil está envolvido, pelo menos territorialmente, porque para que a Venezuela acesse o território da Guiana precisa passar para o Brasil, nós temos o Brasil subindo um pouco o tom também, né? Aí, isto nos mostra que, em alguma medida, há uma interpretação por parte do atual governo brasileiro de que Maduro trai a confiança de Lula, certo? Porque não interessava para o Brasil agora ficar debatendo e discutindo questões de possibilidade de guerra na nossa fronteira. Esta tem sido a posição do Brasil, sobretudo a partir do momento que nós temos exercícios militares dos Estados Unidos na região e a possibilidade da instalação de uma base militar dos Estados Unidos na Guiana. Isto é o que não interessa ao Brasil, não interessa à Venezuela. Tudo bem? Mas para a defesa do seu território, para que o acesso às riquezas que há em Essequibo, como petróleo, ouro e assim por diante, para a Guiana seja assegurada, a Guiana não vê problemas de ter uma parceria militar e, claro, a presença militar dos Estados Unidos na sua localidade territorial. Ou seja, o nível de tensão na região aumentou muito conforme estamos aqui, não é, observando nesses dias. O Brasil quer a paz, o Brasil não aceita, no caso, a desestabilização da região e, além disso, rejeita o uso da força. É esse o recado do Brasil. E não quer a presença militar dos Estados Unidos. Nós temos, então, uma reunião que não resulta numa coisa concreta, né?
exceto de que podemos voltar ao debate a respeito do direito venezuelano, conforme o próprio Acordo de Genebra, de que o território pode ser questionado pela Venezuela, porém, ao que nos parece, a Guiana não está interessada em ceder o seu território. E vamos continuar acompanhando o desdobramento dessa história. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que, mais uma vez, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e, claro, venha estudar conosco, venha fazer parte do território geopolítico. Inscreva-se no nosso curso, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso. Bons todos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.